programa Saber Direito desta semana é com o professor Mário Luiz Hamidoff. O curso é sobre direito da pessoa idosa. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Meu nome é Mário Luiz Hamidoff, sou promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e vamos voltar e continuar com as nossas aulas sobre o direito da pessoa idosa. Bom, como nós estamos vendo no último quadro, nós apresentamos a imagem, a figura, a instituição do Ministério Público. E o Ministério Público tem uma atuação singular na área da proteção da pessoa idosa, porque, como disse no início, o Ministério Público hoje, no regime democrático, além da função de persecução penal, de responsabilização da pessoa física e jurídica criminalmente, ele também atua na área social. Ele é um grande protagonista na sociedade, um parceiro comunitário, uma dos alicerces do regime democrático e, portanto, o Ministério Público tem determinadas atribuições que estão vinculadas de uma maneira ou outra ao que determina o estatuto da pessoa idosa relativamente à apuração de irregularidades no âmbito administrativo e à apuração de irregularidades também no âmbito judicial. Por isso, é importante compreender a dimensão e a legitimidade ministerial. O Ministério Público, ele age, mas não como único legitimado. O Ministério Público, inclusive, pode atuar em litisconsórcio ativo, facultativo, entre os Ministérios Públicos da União e os Ministérios Públicos estaduais. Não é obrigatório, pode haver um dissenso no entendimento da intervenção, mas isso tudo é resolvido administrativamente. Pois muito bem, as entidades de atendimento à pessoa idosa, elas devem cumprir determinadas obrigações e esta é uma forma cogente. Nós vimos no artigo 50 que as entidades de atendimento à pessoa idosa que deixarem de descumprir qualquer uma dessas obrigações, deixarem de observar os princípios estabelecidos no Estatuto da Pessoa Idosa, poderão ser investigadas, seus dirigentes receberem medidas administrativas, assim como judiciais, sem falar no que hoje está sendo difundido e é conhecido juridicamente como improbidade administrativa, ou seja, os gestores públicos, os dirigentes de unidade de atendimento poderão ter responsabilizações administrativas, cíveis e criminais. O Ministério Público atuará em concorrência com os demais legitimados. Não fosse isso, é possível a reparação administrativa, é possível a administração pública substituir o dirigente e, para tudo isso, nós temos procedimentos específicos. Vamos ver agora, objetivamente, o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa determina a apuração administrativa de vários agentes públicos. O Ministério Público poderá intervir na área administrativa, na área judicial. Quando? Diz o artigo 59. Apuração administrativa. A apuração administrativa vai levar em consideração a responsabilização do dirigente e do gestor do programa. O dirigente da unidade e o gestor do programa direcionado à política de atendimento. O procedimento para imposição de penalidade administrativa, então, está regulamentado pela Lei 10.741 de 2003. O que diz lá? Tem início por requisição do Ministério Público, e é preciso deixar claro, o Ministério Público não solicita, o Ministério Público não requer, o Ministério Público requisita. É uma atribuição ministerial. Requisita por quê? Porque é um pedido determinativo. Ele requer, ele exige que lhe sejam prestadas todas as informações necessárias para que a pessoa idosa possa ser protegida, os direitos seus possam ser promovidos, a sua defesa técnica possa ser categorizada. E ele requisita
às informações dessas pessoas que prestam atendimento à pessoa idosa. E por isso, além do Ministério Público, outras autoridades públicas poderão também inaugurar a apuração administrativa através de um auto de infração. Por isso, essas regras procedimentais, o processo judicial de apuração de irregularidades e entidades está regulamentado por lei. Por quê? No Estado democrático de direito, qualquer autoridade pública, qualquer servidor público, além de dever agir de acordo com a lei, também deve se submeter à lei. Por isso, no procedimento administrativo, assim como no processo judicial, nós estamos sob a égide do devido processo legal. É verdade ainda que os consectários da ampla defesa do contraditório deverão ser observados, mas para a tutela, a garantia imediata, efetiva dos direitos da pessoa idosa, será necessário observar as adequações procedimentais. Diz lá o Estatuto da Pessoa Idosa. No procedimento iniciado por auto de infração, vai ser necessário, na verificação, seguir-se a lavratura do auto, ou seja, há uma notificação ao dirigente, ao gestor público da política de atendimento sobre determinadas irregularidades. E se ele estiver presente, vai ter que ser notificado pessoalmente. É o que está regulamentado no artigo 60. Então, em 24 horas, se ele não estiver presente, eu faço a lavratura do auto. Pelo autuante, eu, na presença do infrator, faço ele tomar ciência do que está acontecendo. Temos até 24 horas, verificada a irregularidade, para lançar o auto de infração. E assim eu começo uma investigação. Se não for assim, se o infrator não estiver presente, o que se deve fazer? Mediante via postal com aviso de recebimento, a famosa AR. A partir desta comunicação procedimental, administrativa, o infrator, o dirigente da unidade de atendimento, o gestor da política de atendimento, ele tem 10 dias para oferecer defesa por escrito. Assim se estabelece, no mínimo, o contraditório. No regime democrático, além do devido processo legal, é preciso que se estabeleça a possibilidade do contraditório e que esse contraditório, no final, seja um contraditório substancial. Muito bem. Mas, se houver risco, se houver perigo à saúde da pessoa idosa, são possíveis determinadas medidas para salvaguardar a sua integridade. Ok? Que medidas são essas? Caso haja um risco para a vida do idoso, diz expressamente o artigo 62 que poderão ser estabelecidas sanções regulamentares. Olha lá. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público e pelas demais instituições legitimadas na regularização das irregularidades, das infrações, na fiscalização. Muito bem. Qual seria a diferença de quando não houver risco para a pessoa idosa? É que estas entidades também continuarão submetidas a sanções regulamentares. Dessa maneira, será possível administrativamente solucionar inúmeros problemas relacionados, por exemplo, à habitabilidade da pessoa idosa. Dentre as medidas possíveis na área administrativa em relação de infrações, será possível a aplicação de uma mera advertência ao gestor, ao dirigente da unidade. Não fosse isso, ainda será possível a aplicação de multa, e essa multa é reajustada, essa multa é adequada, inclusive à condição financeira da própria entidade, leva em consideração as suas proporções estruturais, para que se possa valer como uma medida coativa, para que o gestor, o dirigente, se sinta, então, coagido a resolver as irregularidades. Ainda, o gestor poderá ser afastado da entidade, isso temporariamente ou definitivamente, e demandará, porém, um procedimento específico para tal desiderato. Isso tudo
sem levar em consideração as reparações cíveis e as responsabilizações criminais. Então, é importante, nesse primeiro momento, entender que essa apuração das infrações e irregularidades praticadas no âmbito administrativo não prejudicam a persecução judicial. É possível também ainda, além da apuração administrativa de irregularidades, a apuração judicial dessas irregularidades, conforme determina o artigo 64 do Estatuto da Pessoa Idosa. É muito próprio no artigo 64 e até o artigo 68 também observar-se o princípio do devido processo legal. E aqui, a partir da relação jurídica processual que deve ser de forma regular e válida estabelecida. Ou seja, é preciso observar as condições de procedibilidade, é preciso que se observem as legitimidades processuais, os prazos, como nós já vimos anteriormente, estabelecido pela legislação processual civil, contudo, desde que não desatendam aos prazos estabelecidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Então, é importante, desde já, entendermos que no regime democrático nós vamos observar o princípio, a orientação democrática do devido processo legal e os consectários da defesa contraditório, porém, com adaptações, adequações ao Estatuto da Pessoa Idosa. Diz o artigo 64. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições da Lei 6.437 de 77, a Lei 9.784 de 99, como forma de estabelecer um procedimento concetâneo com a regulamentação administrativa. Então, essas leis falam da administração pública e destas leis da administração pública deverão ser consideradas, ponderadas acerca da apuração judicial. Nesse sentido, vamos ouvir a primeira pergunta dos estudantes. Olá, professor. Meu nome é Camila Lopes. No que consiste a prioridade de acesso à justiça legalmente reconhecida à pessoa idosa? Muito bem, minha cara Camila. O acesso à justiça, ele é assegurado através de medidas específicas de proteção à pessoa idosa. E isso se faz através da garantia da prioridade, ou seja, na tramitação dos feitos procedimentais, processuais, administrativos, judiciais, eles terão tramitação prioritária. Cuidado, atenção, principalmente aos órgãos julgadores. O processo de réu preso, ele tem preferência nas pautas, mas prioridade absoluta foi garantido constitucionalmente e estatutariamente a duas classes de cidadania, aos idosos e à criança e ao adolescente. Então, é preciso tomar cuidado. Tem prioridade de tramitação, sim, os procedimentos e os processos judiciais relativos à pessoa idosa, à criança e ao adolescente. Tanto é que deverá ficar consignado na capa dos autos do processo que aqueles autos tratam de direitos da pessoa idosa. Como nós vimos no início, pessoa idosa, normativamente considerada, aqui sem qualquer exceção, como toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, há já determinações das corregedorias que determinam, que estabelecem aos órgãos judiciais, aos órgãos julgadores, primeiro e segundo grau, que deva consignar na capa dos autos tramitação prioritária, por se tratar de pessoa idosa. Quando não for isso, tramitação prioritária nos casos de criança e adolescente. E depois, as determinadas pelos regimentos internos. Por isso, é que na área da infância e da juventude, na área da pessoa idosa, o procedimento cada vez mais sério para atender à condição peculiar, a condição humana peculiar, no nosso caso aqui,
da pessoa idosa de envelhecimento. Então, a condição humana peculiar de envelhecimento determina a adoção de específicas prioridades, dentre elas a da tramitação do procedimento, como forma de assegurar à pessoa idosa a imediatividade do atendimento, a preferência nos serviços públicos, que não seria diferente na administração da justiça. Vamos observar, então, agora, especificamente, o que trata o Estatuto da Pessoa Idosa em relação ao acesso à justiça na apuração das irregularidades praticadas por entidades de atendimento. A Lei 10.741 de 2003 cuida expressamente das questões relativas a irregularidades que são apuradas judicialmente. Isso se dá de que forma? Através da iniciativa do Ministério Público, concorrencialmente com os legitimados interessados na proteção da pessoa idosa. É o que diz o artigo 65 da Lei 10.741 de 2003, ou seja, terá início mediante petição fundamentada da pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Aqui está a concorrência na dedução da pretensão jurídica como forma de proteção, promoção, defesa da pessoa idosa. Esse procedimento de apuração de irregularidades deverá se dar a nível judicial. Muito bem. Diz o artigo 66, mas pode existir, em razão dessas irregularidades, um motivo grave. Se houver ameaça, se houver um perigo concreto à vida da pessoa idosa, eu posso adotar algumas medidas que são concedidas antecipadamente, liminarmente. Olha lá o que diz o texto da lei. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental de atendimento à pessoa idosa, em havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente, ou seja, sem a ouvida da outra parte, o afastamento provisório do dirigente da entidade. Isso é uma coisa muito séria. O dirigente da entidade, como nós já vimos, ele deve ter idoneidade técnica e moral para o cargo. Por isso, quando o dirigente é afastado, a unidade de atendimento não pode ficar acéfala, não pode ficar sem uma coordenação administrativa. E é por isso que, imediatamente, seu superior hierárquico deve ser comunicado para, dentro de 24 horas, nomear uma outra pessoa que vá fazer as vezes do coordenador administrativo. O Estatuto da Pessoa Idosa continua a deliberar e tomar cuidado a partir do afastamento em liminar de caráter provisório, diz a lei. Outras medidas que julgar adequadas também podem ser adotadas judicialmente. Por quê? Porque a ideia é que a entidade de atendimento continue a desenvolver essas atividades para a tentativa de solucionar as irregularidades que foram apontadas e que motivaram a abertura desse procedimento judicial. Para evitar lesão, principalmente aos direitos da pessoa idosa, mediante a decisão fundamentada. É óbvio, a partir da Constituição de 1988, de acordo com o artigo 93, inciso 9º, não é possível qualquer medida judicial que não tenha fundamentação. Por mais rápida, breve que seja, a Fundação precisa indicar a motivação pela qual um órgão julgador entendeu por bem afastar um dirigente, volto a dizer, uma coisa muito séria, muito grave, da coordenação administrativa de uma unidade de atendimento. Mas se for indispensável para a proteção da pessoa idosa e das tantas outras que lá vão ocorrer, visita, acompanhantes, será necessário que o Ministério Público seja ouvido e liminarmente afastado o dirigente da entidade. Artigo 67 continua a tratar sobre medidas judiciais, que são medidas judiciais sérias. O dirigente da entidade
a partir de então, afastado liminarmente, de maneira provisória ou não, desde comunicado, ele tem 10 dias para apresentar a sua resposta escrita. Ele pode, inclusive, se utilizar de todos os meios de prova em direito admitido. Dentro do regime democrático, o devido processo legal garante, além do contraditório, a ampla defesa, que se exerce através de todos os meios de prova que o direito possa admitir. Por isso, ele pode juntar documentos, como diz expressamente o Estatuto da Pessoa Idosa. Mas esses documentos não podem ter como base, por exemplo, uma injúria, uma difamação, uma ofensa à imagem do idoso, à intimidade do idoso, à privacidade do idoso. Mas sendo documentos técnicos, laudos, perícias, certidões, pode ser juntado para fazer prova de que os seus direitos estão sendo garantidos e que não há verdadeiramente uma irregularidade. Mas isso tudo ao longo do devido processo legal. Pois muito bem, o artigo 68, além da possibilidade da apresentação da prova, vai também estabelecer a relação jurídica processual, uma regulamentação da relação jurídica processual. Por isso diz que, quando for apresentada a defesa, o juiz deve proceder de conformidade com o artigo 69, ou seja, o artigo 69, logo em seguida, diz: é possível a utilização subsidiária do procedimento sumário do Código de Processo Civil, de acordo e de conformidade com os prazos, as adaptações, as adequações específicas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa. Por isso, o juiz vai implementar um rito mais concentrado na apuração judicial das irregularidades da entidade de atendimento. E por isso, recebida a defesa, o juiz adota esse procedimento para o quê? Se ele entender necessário, ele estabelece a audiência para que na audiência possa ser feita uma instrução mínima, uma instrução necessária, a instrução suficiente, para que não se prolongue esse estado de coisas. Ele deverá tomar cuidado, porque o que nós estamos verificando até agora aqui são as irregularidades na entidade. O que nós queremos solucionar são as irregularidades. Na verdade, o interesse na apuração não é fechar a entidade, não é deixar o idoso desamparado, é tentar melhorar as condições e, em conjunto, a entidade, com a família, o curador, a sociedade, o poder público, oferecer condições mínimas de habitabilidade. Pois muito bem, o juiz, de acordo com o artigo 68, apresentada a defesa, ele adota o procedimento previsto no Código de Processo Civil como procedimento sumário, concentração dos atos, se necessário ele designa audiência de instrução e julgamento e delibera sobre a necessidade ou não da produção dos meios de prova em direito admitidos. Feito isso, nós temos o asseguramento da instrução sumária, da instrução cognitiva, para que nós possamos apresentar, compreender a lide nos seus contornos e apresentarmos soluções possíveis, soluções que vão realmente atender a toda a necessidade, as necessidades vitais básicas da pessoa idosa. Muito bem, se não for oferecido depois da audiência a oportunidade a cada uma das partes para oferecer as suas alegações finais, poderá se conceder prazo de até 5 dias ou de 5 dias para que as partes possam deduzir suas derradeiras razões. Mas os atos, como eu já disse, deveriam ser concentrados. A sustentação oral. Assim que acabou a instrução, o Ministério Público deduz rapidamente qual é a sua pretensão, assim como os legitimados pela lei, os concorrentes. E, de outra parte, pode o dirigente da entidade dizer por que a sua defesa deve ser acatada. Em igual prazo, na mesma audiência ou em até 5 dias, o juiz também deverá tomar a sua decisão. Porém, há uma ressalva dentro do Estatuto da Pessoa Idosa que auxilie muito a ideia da proteção integral ao idoso. Ou seja,
que não é com a medida judicial em si que se vai resolver pragmaticamente. Porém, se dá a oportunidade para que o dirigente da entidade possa resolver essas irregularidades e tornar adaptável, conforme a lei, aquela entidade, aquela unidade de atendimento. Diz, então, o parágrafo 2º do artigo 68. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente ao superior ao afastado que em 24 horas nomeie a pessoa que vá substituí-lo. Não fosse isso, o juiz, no parágrafo 3º, ele pode deixar de tomar a decisão judicial caso haja a necessidade, caso haja a possibilidade de serem satisfeitas as medidas necessárias, as exigências estabelecidas para a regularização daquelas infrações. Essas medidas judiciais que evitam o julgamento do mérito devem levar em consideração todas as instalações que devam estar devidamente adequadas para o atendimento da pessoa idosa. Habitabilidade, acessibilidade, alimentação, administração de medicamentos. Se são essas irregularidades e se na defesa ficou comprovado que foram satisfeitas as exigências estabelecidas no pedido ministerial ou das pessoas interessadas, não há por que mais o procedimento continuar. Logo, a lei de regência, o Estatuto da Pessoa Idosa, autoriza o juiz, desde que satisfeitas todas as exigências, que possa julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. É o que diz expressamente a lei no parágrafo 3º do artigo 68 da Lei 10.741 de 2003. Olhem lá, antes de aplicar qualquer das medidas, advertência, multa, afastamento temporário, afastamento definitivo, fechamento de entidade, suspensão das atividades, são várias medidas administrativas que podem ser tomadas para entidades governamentais e não governamentais. A autoridade judiciária, o órgão julgador, poderá fixar prazo, então é um prazo judicial, não é um prazo legal. E por que é um prazo judicial? Porque a satisfação dessas exigências, por exemplo, pode determinar algum lapso temporal. Não tem um prazo certo para o cumprimento de determinadas exigências. Por exemplo, com a construção de equipamentos, a remoção de obstáculos, né? A aquisição e funcionamento de determinados aparelhos. Enfim, é preciso uma conjugação de esforços, a concessão de prazo razoável para que essas exigências possam ser satisfeitas. É nesse sentido que a lei não estabelece um prazo legal, mas deixa a critério da cautela do órgão julgador estabelecer um prazo judicial para a satisfação dessas exigências. Então, diz lá, fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas, satisfeitas as exigências, e isso também ouvindo a parte adversa, ou seja, ou os interessados que inauguraram a relação jurídica processual, ou o Ministério Público quando ele tiver essa iniciativa. Então, vai ser sempre ouvido. E nós vamos ver lá na frente, quando o Ministério Público não atuar, por exemplo, como um substituto processual, como parte litigante, ele obrigatoriamente participará como custo iuris, né? Antigamente, com aquela figura do fiscal da lei. Na verdade, o Ministério Público atuará como mais um colaborador na justiça, na promoção social do direito da pessoa idosa. Então, o Ministério Público também poderá intervir, deverá intervir, digo eu, quando ele não for parte, para verificar se realmente essas exigências foram afastadas ou não. Porque essas exigências, se chegarem ao nível de agressão, dano, violência física, psíquica ou social, o Ministério Público pode tomar outras demandas que não só essa apuração judicial de irregularidades. Pois muito bem, a autoridade judiciária satisfeitas essas exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito, de acordo com a processualística civil. Lembrem lá, no artigo 69, diz que o juiz adotará
subsidiariamente o procedimento sumário do Código de Processo Civil. Vamos lá. Por isso que a multa, complementando este capítulo, e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou responsável pelo programa de atendimento. É por isso que desde então eu falava, isto tudo está na conjuntura da responsabilidade solidária. Eu tenho as linhas de atendimento, as linhas de ação da política de atendimento, então eu tenho um gestor do programa de atendimento, e esse programa de atendimento que é o responsável pelas unidades de atendimento, onde tem os dirigentes, que tem o regulamento interno, que precisam fazer as contratações de prestação continuada, que precisam atender o idoso, administrar medicamento, regulamentar a visita, assegurar a integridade física, moral. Essas pessoas respondem solidariamente, em razão desta relação na linha de atendimento. É o que encerra o capítulo 6º em relação à apuração judicial das irregularidades de entidade. Continuando em relação à atuação do Ministério Público, como eu já havia advertido, o Ministério Público tem atribuições. Ao Ministério Público, a partir de 1988, com a Constituição da República, foram estabelecidas inúmeras atribuições legais, ora de competência, de prerrogativa exclusiva do Ministério Público, só o Ministério Público pode assim agir, por exemplo, a ação penal de iniciativa pública incondicionada, onde o Ministério Público é dominus litis, exclusivamente faz a persecução penal, apura, deduz judicialmente a sua pretensão, requer o que seja de direito, o que seja de justiça, para que se resolva um determinado caso legal. E, para tanto, vamos partir agora para a segunda pergunta, acerca das políticas de atendimento e a atuação do Ministério Público. Olá, professor. Meu nome é Gabriela e a minha dúvida é: quais são as atribuições legais do Ministério Público no que se refere às medidas judiciais, ações civis, por exemplo, destinadas à proteção, promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa? Gabriela, é exatamente disso que nós vamos tratar agora. O Ministério Público, ele age como mais um protagonista social. O Ministério Público não está limitado à sua função meramente judicial. É importante, a sua atuação histórica sempre foi perante a administração da justiça. Porém, o Ministério Público também pode adotar medidas administrativas. Já vimos momentos atrás que o Ministério Público ele pode adotar medida administrativa, medida judicial, assim como o Poder Judiciário, desde que provocado pelo Ministério Público. Ou seja, apesar do Estatuto da Pessoa Idosa delimitar inúmeras novas atribuições administrativas e judiciais do Ministério Público, o Ministério Público continua também com todas as suas atribuições estabelecidas pelo Estatuto próprio, pela nossa Lei Orgânica, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e as leis orgânicas e estaduais de cada um dos ministérios públicos estaduais. Por isso, o Ministério Público ele continua com inúmeras atribuições e podendo adotar todas as medidas administrativas e judiciais que se afigurarem adequadas para a proteção da pessoa idosa. Por isso, o Ministério Público pode, por exemplo, inaugurar inquéritos civis, deduzir ações civis públicas, responsabilização por improbidades administrativas. E, para tudo isso, o Ministério Público é municiado por inúmeros expedientes administrativos, por exemplo, com o Instituto da Requisição. O Ministério Público ele requisita documentos, certidões, laudos, perícias, tudo que for necessário para a abertura de uma investigação provisória, preliminar, se não também para a abertura de um inquérito civil público. O que diz o Estatuto da Pessoa Idosa? No artigo 74, como eu disse, passam a ser descritas as atribuições do Ministério Público. Aqui são denominadas de competência, mas tecnicamente
na verdade, se constituem em atribuições que são pertinentes ao cargo, à função de promotor de justiça, de órgão de execução ministerial. Diz lá, o Ministério Público pode inaugurar e presidir inquérito civil e ação civil pública. No inquérito civil, são atos preparatórios que nós temos dispositivos administrativos para instruí-los através da colheita, da ouvida informal que se faz do próprio idoso, dos termos de declaração de testemunhas, a elaboração e requisição de laudos periciais, de perícias técnicas, e nós podemos pedir também prontuário e ficha médica. E isto está dentro da possibilidade constitucional, que por mais que se fale da privacidade e intimidade do idoso, às vezes são documentos indispensáveis para a propositura de uma ação civil pública, sem a qual nós não teríamos justa causa. Por isso, o Ministério Público requisita. Requisitar é determinar. São providências necessárias para que se possam deduzir as pretensões protetivas da pessoa idosa. O Ministério Público, por mais que ele utilize outras palavras, solicitar, requerer, na verdade, ele exerce o poder requisitório. E a autoridade pública, a entidade privada, não se pode opor injustificadamente a essa requisição ministerial sob pena de cometer não só uma infração administrativa, mas por vezes também crimes. Como nós vamos ver no final das nossas aulas, vamos trabalhar com os crimes específicos, lá nas disposições finais diz lá, quem embaraçar a atuação do Ministério Público responde com pena de. Logo, trata-se de um injusto penal. Durante a sistematização do Estatuto, dentre as medidas possíveis, está aquela de o Ministério Público requisitar, verificar se os princípios, as obrigações inerentes à linha de atendimento estão sendo cumpridas. Por isso, o Ministério Público tem a prerrogativa funcional de requisitar informações que sejam necessárias para a proposição de medidas judiciais e administrativas que sejam favoráveis, protetivas, promovam, defendam as pessoas idosas. Continuando, o Ministério Público ainda pode promover e acompanhar ações de alimentos. Nós vimos que existe uma novidade nessa lei. Nesta lei, o Ministério Público pode ser um grande mediador social. Perante o Ministério Público e a Defensoria Pública, será possível a celebração de acordos acerca de alimentos. E esses acordos celebrados perante o promotor de justiça, o defensor público, passam a ter um efeito jurídico vinculante. Que efeito é esse? Passam a se constituir em títulos executivos extrajudiciais. Ora, se o Ministério Público pode dar a fé do seu grau para poder legitimar a celebração desses acordos alimentares, ele também, em nome do idoso, da pessoa idosa, que não tem capacidade psíquica, que não tem familiar identificado ou localizado, não foi ainda interditado, ele pode demandar, em razão da carência, da vulnerabilidade social ou econômica, ação de alimentos a quem ele entender que possa prestá-los. Porque lembre-se lá, além do binômio possibilidade, necessidade, nós temos mais um nome, um trinômio, que é o da proporcionalidade, como, por exemplo, fala o professor Ivan Luiz Marques, na sua obra sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, nós precisamos ponderar para saber se é necessário, se é possível prestar e que seja também proporcional, porque nós já sabemos que os alimentos devem ser prestados de forma solidária, que o idoso tem a possibilidade de optar de quais serão os seus prestadores, mas optando pelo seu prestador,
A prestação deverá ser proporcional e os demais não vão se ver desobrigados também de tal dever. É por isso que o Ministério Público ele pode intentar a ação de alimentos para promover os direitos da pessoa idosa e de forma a também sensibilizar administrativamente os possíveis e legais prestadores. É o que determina o Estatuto da Pessoa Idosa. Posso, então, como promotor de justiça, promover e acompanhar as ações de alimentos. E, além das ações de alimento, eu também posso promover e acompanhar as ações de interdição. A interdição é uma medida extremamente grave. A interdição pode ser total ou parcial. A pessoa idosa, toda a cultura do envelhecimento se direciona à autonomia, à dignidade na melhor idade, que o idoso seja um participante ativo da construção social, que as suas vivências e experiências sejam transmitidas e facilitadas de gerações em gerações. É importante que o idoso faça a preservação da nossa identidade cultural. E é por isso que é importante que o idoso, sempre que possível, seja assegurado nos seus direitos individuais de cunho fundamental. A pessoa idosa deve ser um protagonista social. Agora há pouco, no intervalo aqui no Supremo Tribunal Federal, conversava com Gervásio Batista, história viva do Brasil. Há 90 anos, ativo como fotógrafo, agora no Supremo Tribunal Federal, mas desde o início acompanhou a construção de Brasília. É disso que nós estamos falando, é exatamente da pessoa idosa ativa, com a sua atividade profissional, lúcida, passando suas vivências, contando as suas experiências de vida, contando as construções democráticas, civilizatórias. E tudo isso não pode ser interrompido por uma interdição. Uma interdição é um caso extremamente grave. A pessoa idosa deve ser protegida da bondade dos bons. Não, ela não espera por bondade. O que a pessoa idosa espera é o respeito por seus direitos fundamentais. O Ministério Público ele pode entrar com as ações de interdição. E essas ações de interdição determinarão ao Ministério Público também a indicação, se não pelo Poder Judiciário, de curador especial. Essa curadoria especial, na verdade, ela vai levar em consideração situações que justifiquem. Olha o que diz o artigo, o inciso do artigo 74. Em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos do idoso em condições de risco. Por isso, ele entra com a medida de interdição total e parcial, tem a designação do curador especial, mas o Ministério Público, quando não agir nessa qualidade, nessas ações, ele tem a obrigatoriedade de intervenção. É nesse sentido que o Ministério Público assegura ao idoso a sua plenitude em cidadania. Nesse sentido, vamos ouvir, então, a terceira pergunta que foi formulada para essa aula. Olá, professor. Meu nome é Roberto Cardoso e aqui vai a minha dúvida. O que deve fazer os agentes públicos no exercício de suas funções quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime contra a pessoa idosa? Roberto, todas as pessoas que tiverem conhecimento, todas as pessoas que testemunharem ameaças ou violências à pessoa idosa devem comunicar à autoridade pública. Porém, as pessoas que trabalham diretamente com a pessoa idosa, sejam nos serviços de saúde, na prestação de serviços e assistência sociais, que tiverem conhecimento em razão da sua atuação profissional, têm o dever legal da notificação compulsória. A notificação compulsória será encaminhada à autoridade sanitária,
ao Ministério Público, à autoridade policial e aos conselhos. Por isso, todo aquele que profissionalmente tiver conhecimento, em razão da sua intervenção ao idoso, de situações de irregularidade, suspeita de maus tratos, ausência, dano, sofrimento, violência, deve notificar compulsoriamente as autoridades públicas. Vamos ver o que fala especificamente o Estatuto da Pessoa Idosa. No artigo 78, estabelece a regulamentação para a proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais, indisponíveis e homogêneos. É justamente em razão desta qualidade desses direitos que o idoso ocupa um lugar hoje numa nova cidadania. O idoso, a classe das pessoas idosas, por assim dizer, o segmento social, hoje é uma nova cidadania. Uma nova cidadania com inúmeras subjetividades. Nós já vimos que nós temos pessoas idosas com idade igual, idade maior de 60, com idade igual a 65, maior de 65. Mas a cidadania do envelhecente se inaugura, se inicia com idade igual a 60 anos. Pois muito bem, esses direitos são supraindividuais. Eu não estou falando de um direito de uma determinada pessoa, de um determinado idoso. Nós já ouvimos aqui, já estudamos que, por exemplo, o idoso tem direito à gratuidade do transporte. Ponto. Nesse transporte público, como pode ser uma concessão, eu não posso dar gratuidades singulares, individualizadas, identificadas para o idoso A e não para o idoso B. Não. É supraindividual. A gratuidade é para a pessoa que preencher aquelas condições existenciais, qual seja a da idade. Por isso, são direitos que ultrapassam a mera individualidade, ao interesse individual. Por isso que, quando coloca-se em ameaça, coloca-se em situação de violência, um direito pertencente à pessoa idosa, o que se está colocando em risco é a cidadania da população idosa, dessa nova subjetividade. Não é a vida ou a saúde de determinado idoso, mas de toda a população idosa. Por quê? Porque isto causa uma instabilidade social. Quando se estabeleceu a proteção aos interesses indisponíveis, aos direitos individuais, às garantias fundamentais, foram opções políticas adotadas democraticamente. E isto tem que ser respeitado em razão da autonomia dos povos, a autodeterminação dos povos. Isto tudo compreende a ideia do princípio de soberania. Os direitos difusos, os direitos coletivos, os direitos individuais, portanto, merecem e são objetos de inúmeras tutelas. É possível adotar todas as ações que forem necessárias para que se possa implementar, para que se possa assegurar todos os direitos e garantias fundamentais. É preciso que o exercício da cidadania seja por acessos à plenitude. A estruturação de políticas sociais específicas para o idoso poderá muito bem atender a esses interesses individuais, difusos, coletivos, homogêneos, indisponíveis. Porém, se não for o caso, é possível também através de tutelas satisfativas judiciais. É o que diz o capítulo 3º, a iniciar pelo artigo 78. E no artigo 79 vão ser regidas, como diz lá, as disposições acerca das leis de responsabilidade. É o ponto que nós chegamos nessa aula. Até a próxima.
Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.